São 7 passos. 7 passos simples, se qualquer lojista aplicar, o cara tem um planejamento pro ano todo. Cara, e é simples, né? Se é simples, é executável. Por isso que todo mundo pode fazer. Fala, lojista, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. O podcast te ajuda a faturar o próximo milhão na sua rede de lojas. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou o Alan Campos, da Rede Milionária. E hoje você vai saber quais são os 7 passos simples e práticos que você vai aplicar para você ter um plano para 2023. Um plano de marketing e vendas para sua loja, para sua rede de lojas, para faturar o próximo milhão. De cara, já deixa o teu like aqui embaixo. Clica aqui no sininho que está aqui embaixo, já se inscreve no canal, já ativa as notificações. Por quê? Para você não perder nenhum dos nossos conteúdos que te ajudam a faturar o próximo milhão aí na sua rede de lojas. Alan, você é um cara de 0 a 10, quanto você planeja, na tua opinião? Olha, eu planejo planejar mais, mas eu vejo que é importante. Eu planejo nível 7, vamos dizer. De 0 a 7. Então, meu objetivo é que você saia daqui pelo menos um 9 hoje. Pode ser? Bora lá, então. Você já planejou alguma coisa e já deu tudo errado? Já. Por exemplo, dá um exemplo aí. Vamos pensar... Quem nunca planejou e alguma coisa saiu diferente do planejado? Mas aí tudo bem, aí você ajusta a tua ação. O problema quando você não tem um planejamento é que você sequer pode ajustar a rota e você fica lá perdido. Que é o que acontece com 98% das empresas no Brasil. Coloca aí na tela, Caio. Uma pesquisa da Pricewaterhouse mostrou que 98% das empresas brasileiras não têm planejamento de médio e longo prazo. Ou seja, 98% das empresas brasileiras estão numa operação sem direção. Você já viajou para fora do Brasil? Já. Para onde você foi? Eu já fui para a Europa. Massa. Você confiaria num piloto de um avião? Tá lá, né? Você tá lá em São Paulo, você fez o seu embarque, você tá cheio de sonhos, né? Pô, vai pra viagem internacional, pá, vai pra Europa e tal. E de repente o piloto fala assim: boa noite, senhoras e senhores. A gente tá decolando aqui em São Paulo. Talvez a gente vá para Londres, pode ser também que a gente vá para Paris, pode ser que a gente pare em Amsterdã, pode ser que a gente vá... O que você sentiria se você tivesse com um piloto que não sabe para onde vai? Não, dá medo, dá insegurança. Dá um cagaço. Dá, não tem como. Agora, você imagina, Alan, o time de vendas de uma empresa que não tem um planejamento, como é que ele se sentiria? Não, fica sem rumo, né? Sem rumo, sem direção. E uma coisa louca, assim, quando a gente pensa em planejamento, é que é o seguinte... pessoas que não têm uma direção clara, pessoas que não têm um plano para seguir, pessoas que não têm uma direção muito clara, elas se sentem confusas e pessoas confusas não entregam. Então, se eu quero faturar o próximo milhão em 2023 na minha rede de lojas, se eu quero ter um time mais produtivo, que a gente chama de time milionário, eu preciso ter uma direção. Essa direção começa com o número 1. Existe uma frase antiga que fala o seguinte, ó: ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Anota aí, pega essa. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. 2023 vai ser, sem dúvida, um ano dos mais desafiadores que a gente já teve, né? Mudanças de governo, inseguranças em relação ao próprio cenário interno e externo do Brasil. A gente tem uma inflação em alta no mundo todo. A gente tem ainda os reflexos, o eco da guerra da Ucrânia. A gente tem uma mudança no cenário geopolítico, ou seja, o poder se reorganizando no mundo. A gente ainda tem reflexos da pandemia, né? A China até hoje sofrendo reflexos aí de uma política bastante dura de lockdown. Ou seja, tudo isso vai desaguar num ano muito desafiador. Se para quem tem um plano, se para quem tem um planejamento já vai ser um ano difícil, complicado, imagina para aquele lojista, para aquele meu amigo lojista, aquela minha amiga lojista que não tem um plano para 2023. Ou seja, eu quero que você saia aqui desse podcast, quero que você termine esse podcast aqui com 7 passos que vão fazer você ter um plano consistente, um plano poderoso, um plano potente para você faturar o próximo milhão em 2023. Então, já pega aí, ó, papel e caneta. A gente já tá aqui, né, Alan? Já tá preparado. Já tem aqui. E agora você falou uma coisa. Você falou de mudança, de incerteza, né? Alta de preços, tudo que às vezes não tá ao nosso alcance, né? E aí fica uma pergunta. Até imagino que quem tá aí ouvindo também fica com essa pulga atrás da orelha. Planejar faz sentido, já que vai ter tanta mudança, já que a gente vai vir com uma mudança de governo, um ano de tanta incerteza? Planejar faz sentido se vai tudo mudar?
Mas você sabe que eu penso que uma parte desses 98% de donos de negócios pequenos e médios que não planejam, eles não planejam por causa desse pensamento assim, peraí, mas para que eu vou planejar se tanta coisa vai mudar? Como é que eu vou planejar um ano se eu não sei quanto que vai estar o dólar daqui a 2, 3 meses, se eu não sei como é que vai ser a política econômica desse governo, se eu não sei como é que vai ser o mundo em 2023? Por isso mesmo, Alan, quando a gente desenha um plano para uma rede de lojas, por isso mesmo quando a gente faz um planejamento para um ano, a gente sempre planeja 3 cenários possíveis. Sempre 3 cenários possíveis. A gente planeja um cenário que é pessimista, um cenário que é conservador e um cenário que é otimista. Eu vou te dar um exemplo prático. O que é um cenário pessimista? Um cenário pessimista é um cenário de empate. É um cenário em que eu assumo que eu não vou ter um grande crescimento. Eu sempre preciso vender mais do que o ano anterior, afinal de contas, tem aumento de custos, tem inflação. Eu preciso considerar que de um ano para o outro, mesmo eu vendendo um pouco a mais, eu estou empatando com o ano anterior. Então, um cenário pessimista é um cenário em que não tem crescimento. É o que a gente chama de cenário de sobrevivência. Só que o lojista que está aqui ouvindo e assistindo a gente não quer sobreviver, quer crescer, quer ganhar dinheiro, quer prosperar. E esses 7 passos que a gente vai te explicar aqui hoje tem a ver com prosperidade, não com sobrevivência, não com empate. Né? Então, o primeiro cenário é um cenário praticamente sem crescimento, é um cenário em que eu vou empatar com o ano anterior. Seria um cenário um pouco mais pessimista. Um segundo cenário é um cenário mais conservador. O que é um cenário conservador? É aquele cenário intermediário. Meu crescimento é pequeno, eu não tenho um crescimento muito expressivo, eu não vou correr grandes riscos, eu não vou tracionar tanta energia, mas eu aceito um crescimento, que é a inflação, mais um crescimento que para algumas empresas é de 10, outras é de 20, outras é de 15, outras é de 30. O que vai determinar o tamanho desse crescimento? Existem algumas variáveis. Por exemplo, qual é a minha base comparável? Então, uma empresa que é relativamente pequena e está num processo muito forte de expansão, ela pode crescer mais. Então, uma empresa que fatura 1 milhão, ela pode aumentar 50%, por exemplo, seu faturamento no ano seguinte. Agora, uma empresa que já fatura 100 milhões, ela vai precisar tracionar esse 100 e mais um crescimento, que pode ser de 10, de 15. Né? Então, você vai concordar comigo que uma empresa que tem um faturamento mais baixo anual, para ela é muito mais possível crescer 50, 60, 70. Como a gente tem na Rede Milionária, redes que de um ano para o outro cresceram 400%. Como, por exemplo, o do Fernando, que é uma empresa de implementos agrícolas. Coloca aí na tela, inclusive, o Fernando, que é o nosso mentorado. O Fernando, ele é sócio de uma empresa que cresceu quase 400%. Mas por quê? Porque a base comparável dele era uma base que permitia um crescimento muito expressivo, um crescimento muito pesado. Quanto mais essa base vai crescer, mais difícil vai ser você fazer um crescimento tão exponencial. Então, num intermediário aí, numa meta, digamos, conservadora, você teria uma meta de crescimento um pouquinho mais soft, né? Um crescimento aí de 15%, 20%. Agora, você tem uma visão otimista, que seria o terceiro caminho, o terceiro cenário. O que é um cenário otimista? É um cenário de crescimento exponencial, é um cenário de um crescimento muito mais forte, é um cenário em que você tem metas muito mais desafiadoras e você tem uma performance muito maior. Para algumas empresas, é interessante entender que esse terceiro cenário é um cenário muito mais de inspiração. É aquele cenário que você olha e você fala assim, é quase impossível, mas ele está ali. É quase impossível, mas ele existe. É aquele tipo de meta que é desafiadora, que é desconfortável, aquele tipo de meta que é provocativa e que, inclusive, faz você pensar em soluções para aquela meta. Porque, pensa comigo, lojista, qual que é o papel da meta? O papel da meta é te dar desconforto. Quando você estabelece uma meta de crescimento, seja ela conservadora ou otimista, você está estabelecendo um número, você está estabelecendo um marco que ele vai te deixar desconfortável. E de que maneira? Quando você estabelece lá a meta, vai vir a seguinte pergunta assim: o que eu tenho que fazer para chegar nessa meta? O que eu tenho que fazer para cumprir essa meta? Quais são os recursos que eu preciso mobilizar, sejam eles recursos financeiros, recursos humanos,
recursos tecnológicos? Que tipo de inovação eu preciso implementar para chegar nessa super meta, para chegar nessa meta otimista? Será que eu preciso ampliar a minha equipe de vendas ao mesmo tempo em que eu aumento a performance do time de vendas? Exemplo prático. Há um tempo atrás, eu fui conselheiro de administração de uma rede chamada TVLAR, lá de Manaus. A TVLAR é uma empresa muito tradicional, tem décadas de história, atua atualmente com 80 lojas de varejo de eletromóveis. E uma das primeiras ações que a gente fez, quando a gente fez o planejamento estratégico juntos para o ano seguinte, né, o ano que iria começar, foi a gente entender qual era o nível de performance que os vendedores deveriam entregar para a gente construir aquela meta e se a gente precisaria ou não de mais vendedores. E aí a gente fez uma separação, Alan, dos vendedores em 3 grandes grupos. Por quê? Quando você olha a venda média do vendedor, e esse é um exercício interessante para você neste momento de planejar 2023, quando você olha a venda média do vendedor, Alan, você tem um número burro, porque a média ela é burra, né? Você coloca ali no mesmo nível. Você nivela quem vende muito com quem vende nada. Exatamente. Então, numa rede de lojas, você vai ter lá alguns vendedores que vendem 30 mil por mês e você vai ter o cara que vende 150. Tem alguns que vendem lá 35, 40, outros que vendem 200 mil por mês. São a minoria, mas acontece. Então, quando eu olho a produtividade média de 60 mil, eu estou colocando no mesmo balaio o cara de 30 e o cara de 150 mil por mês. O que a gente fez lá e que é muito recomendável que você, lojista, faça nesse momento de planejar o ano, já pensando na tua meta 3, já pensando num cenário muito mais positivo, já pensando num cenário muito mais otimista, é você separar esses teus vendedores por faixa de venda média. Exemplo, vendedores de até 30 mil por mês, vendedores de 30 a 60 mil por mês, vendedores de 60 a 100 mil por mês e vendedores acima de 100 mil por mês, por exemplo. E aí você vê como é que está composta a tua equipe, como é que 2022 foi composta a tua equipe de vendas. A partir disso, você consegue entender e fazer uma ação massiva com o teu time de vendas para quê? Para você, bom, se eu tenho aqui tantos vendedores de 30 mil, se eu trouxer esse cara para a faixa de 45, não estou querendo pegar o cara de 30 e fazer o cara virar de 100, porque ele não vai virar. Pode até virar, mas vai demorar bastante. De forma geral, a experiência mostra que sim. Então, se eu pegar o cara de 30 mil, vendedor de 30 mil, e fazer ele performar em 2 ou 3 meses 45, 50, caramba, já foi um baita salto. Se eu pegar o cara entre 30 e 60 mil e fizer ele performar com 80, é outro salto. Se eu pegar o cara que está entre 60 e 80 e performar 100, 120, é outro salto. Ou seja, eu puxo a média de produtividade do time para cima. E aí eu posso começar a mirar numa meta mais ousada, numa meta mais otimista. Então, você diria que seria talvez a dificuldade de visualizar 3 cenários ou algo mais profundo, o motivo de tantos lojistas não se planejarem? Por que tanta gente não se planeja corretamente para um ano de vendas, para fazer um recorde de vendas? Eu penso que a maioria dos lojistas tem dificuldade para olhar esses 3 cenários e fazer um planejamento, porque, de forma geral, o lojista ele é um homem, ele é uma mulher que se fez no negócio. Ele cresceu no negócio. Ele cresceu vendendo, ele cresceu na operação. E quando você vai para o planejamento, você sai da operação e vai planejar. E nem todo lojista se dá o luxo de fazer esta pausa, de sair da operação por um momento, olhar para o futuro, olhar para os objetivos, definir as metas, voltar a desenhar isso e liderar essa mudança, liderar esse caminho. Você diria parar de cortar para afiar o machado, né? Exato, exatamente. Para mim essa é a melhor imagem que a gente pode pensar juntos aqui. Ou seja, se eu tenho que derrubar uma árvore, eu preciso gastar muito mais tempo afiando o machado do que lá batendo, gastando uma energia enorme com um machado sem fio, com um machado desafiado, né? Um machado sem fio. Então, mas aí você pensa assim, poxa, Dino, mas eu tenho uma equipe relativamente pequena, eu não sou uma grande empresa, eu não tenho pessoas que vão ficar fazendo planejamento. Pois é, eu entendo, mas isso não pode ser para você uma muleta, não pode ser uma desculpa para você não tirar algumas horas nos próximos dias para parar,
para olhar para a tua venda de 2022, para olhar para esses 7 passos aqui que a gente vai te passar, para projetar as tuas metas e objetivos para 2023 e implementar um plano simples como o que a gente vai te ensinar aqui. Por que eu te digo isso? Porque se você fala para mim, eu fico muito no operacional, eu te entendo. Eu te entendo e é compreensível que você fique muito no operacional, é compreensível que para a maioria das empresas que tem um porte pequeno ou médio, o dono, a dona, o líder ainda esteja no operacional. Mas veja bem, Alan, o que é o operacional? O operacional é literalmente a operação do dia a dia, é operar a empresa, fazer a empresa funcionar. Agora, a operação ela é reflexo de uma estratégia. A operação ela é um resultado de algo que foi pensado. E aí, pensa, desce, opera. Se o empresário está só na estratégia, está só operando, quem que está pensando? Quem que está definindo o que é para operar? Tá deixando levar, né? Simplesmente, sabe aquela música? Deixa a vida me levar. Bota aí, cara. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E deixa a vida me levar. Não dá. Uma empresa não dá para deixar a vida levar. Uma empresa não dá para deixar nada levar. Ou você que é empresário está no comando dessa parada, ou alguém está no comando no teu lugar e está levando tua empresa para um lugar onde você não quer. Porque até uma coisa que a gente fala muito dentro da rede bilionária é o posicionamento, né? E se você não se posiciona, a falta de um posicionamento acaba sendo o seu posicionamento, é não se posicionar e aí é água abaixo. Né? E aí você fica, na verdade, à mercê da concorrência, né? Quando uma empresa não tem um posicionamento, e aí você tocou num ponto muito importante, que é o primeiro ponto aqui dos 7 passos, que é o posicionamento milionário. Quando você, lojista, não tem um posicionamento milionário, quando a tua rede não tem um posicionamento claro, você acaba caindo numa vala comum em que tudo é preço. E aí eu vou até abrir um parênteses. Não tem problema ter um posicionamento de preço. Atacadão, por exemplo, tem um posicionamento de preço. É uma rede que é líder no seu segmento no Brasil e ela é líder vendendo preço baixo. A diferença é que ela tem um volume de vendas absurdo, ou seja, tem um faturamento bilionário, e esse volume de vendas combinado com estruturas de operação enxuta, ou seja, é uma rede que não tem muito serviço ao cliente. São lojas simples, baixo serviço, baixo custo de operação. Estoque e loja são a mesma coisa. Exatamente. O que acontece? O saldo é positivo. Então não tem problema de ter um posicionamento para preço, desde que o desenho seja assim. O Walmart é assim. Posicionamento é preço. Habib's é assim. É um grande case do setor baseado no menor preço para aquele segmento dele. Só que é o seguinte, isso é um posicionamento, isso é uma escolha estratégica. E todo o desenho da operação, dos custos, dos serviços, é desenhado para fazer essa conta fechar. Agora, o problema é quando nosso amigo não tem um posicionamento, nossa amiga lojista não tem um posicionamento e tudo vira preço e os custos estão lá em cima. E os boletos estão batendo na porta. Fornece muito serviço ao cliente e quer ser lembrado como um lugar de atendimento, por exemplo. Só que tudo cai no preço. Por quê? Por falta de posicionamento. Então presta atenção. O que é posicionamento? Posicionamento é a maneira como você quer que a sua rede, sua loja seja lembrada pelos clientes. Imagina assim que os seus clientes é um domingo e os seus clientes estão comentando sobre sua loja. Você tem uma rede pet shop. E aí alguém fala no almoço de domingo. O pet shop Cão Feliz, Au Cão, ou a Cobase, como é uma rede, ou a Pets, como é uma grande rede, é boa porque 3 pontos. Então esse cliente ele descreve o seu negócio. É como você é lembrado, né? Perfeitamente, como você é lembrado. Isso é posicionamento. Como que você quer que a sua rede seja lembrada? E aí você pode ter um posicionamento, pensando num pet shop, como a Pets, que é o que a gente chama de bigas, né? Que é aquele negócio que tem o maior sortimento possível dentro do mesmo ponto de venda. Então você vai lá, né? O Acobase, por exemplo, que é uma rede pet shop, você vai lá, tem jardinagem, tem vasos, tem plantas. Você vai lá, tem acessórios, casinha, brinquedo. Você vai lá, você tem as rações, que é o básico de um pet shop, mas você também tem uma linha completa de peixe e aquarismo. Aí você também tem roedores. E aí você também tem a linha de farmácia para pet, né? Obviamente.
Então você vai lá dentro e você tem o maior sortimento possível. Um pet shop também pode escolher se especializar, ser o melhor pet shop para grandes animais de grande porte. Um pet shop pode se especializar em ser o melhor pet shop para tutores que querem uma alimentação natural. E lá só ter comida, só ter rações, e só ter tratamentos, e só ter medicamentos de uma linha mais natural. Ou um pet shop pode se especializar em ser o mais conveniente, ser aquele que tem os horários mais disponíveis, ser 24 horas. Não importa que horas que acaba a ração, a gente tem. Não importa se é um hospital veterinário junto, vai ser 24 horas. E o interessante do conveniente é que você realmente não fica refém de preço, né? A pessoa já está predisposta a gastar mais justamente pela conveniência. Sempre, né? Igual quando você vai numa conveniência do posto. Você sabe que qualquer coisa na conveniência do posto vai ser mais cara. Só que você não reclama. Você não é obrigado a comprar, mas você não reclama, porque você sabe que na conveniência, pelo horário, pelo local, vai ser mais conveniente e vai ser mais caro. Né? Então, pensa bem, um pet shop ainda pode ter qual posicionamento? Pode ter do mais barato. Feirão da ração, pode ser um tipo de pet shop. Um pet shop que lá não tem muito serviço para o cliente, é meio atacadão. É galpãozão, é calor, só que lá a ração é mais barata. Não tem problema. É um posicionamento de preço. Um outro posicionamento, pet shop pode ter um posicionamento super premium. Tá no melhor shopping da cidade, ser uma loja super bacanuda, assim, bem premium. O cliente tem chopp, tem espumante enquanto tratam do seu... tem espumante pro tutor, né? Só pra deixar claro. Não é pro cachorro sair de lá bêbado, pelo amor de Deus. Lida com a experiência, né? Exato. Exato. Você pode ter um pet shop posicionado num shopping top. Ou, por exemplo, num bairro bem bacana, igual aqui em Floripa. Em Jurerê. Um pet shop em Jurerê. Só pra... Busca em casa, leva em casa. Serviços. Tudo. Só que vai cobrar mais caro por isso. Então, você entende que posicionamento é o pilar número 1 para um planejamento? Por quê? Porque se eu não sei como eu quero ser lembrado e se isso não está claro, eu vou tomando decisões erradas ao longo do ano, eu planejo mal o meu ano ou eu sequer planejo o meu ano. Então, meu amigo, posicionamento é como você quer que a sua rede ou sua loja seja lembrada, por qual público. Agora, Alan, sabe o que acontece quando o posicionamento não está claro? Fala você. Fala você, a pergunta é para você. Fala você. Fala você. Fala você. Fala você, a pergunta é para você. Fala você. Fala você. Fala você. Fala você, a pergunta é para você. Fala você. Fala você. Você. Par. Não, zoando. Posicionamento, quando ele não está claro para você numa rede de lojas, você acaba, primeiro, comprando errado. Por quê? Imagina esse pet shop. Vamos pegar esse exemplo desse pet shop que está confuso. Ele quer ser lembrado como uma experiência de compra, mas ele não tem muito serviço para o cliente. Ele quer ser lembrado como uma experiência de compra, mas ele fica fazendo promoção de ração. Ele quer ser lembrado como uma experiência de compra, mas aí o cliente pede alguma coisa no horário ali e tal, especial, e já não pode. E ele não está focado na satisfação. Ou seja... Ele quer abraçar todos e acaba abraçando ninguém. E quem tudo quer? Nada tem. Aí recebe o troféu Rede Milionário Alan Campos hoje. Exatamente, quem tudo quer nada tem. Então você imagina, o cara que não tem um posicionamento correto, ou um posicionamento claro num pet shop, numa rede de óticas, num supermercado, numa rede de lojas de roupa, numa rede de construção, ele vai acabar comprando errado. Por quê? Porque o posicionamento, ou seja, a maneira como você quer ser lembrado, vai determinar que tipo de produto, que marca que você vai colocar na prateleira, como é que vai ser a tua precificação, se ela vai ser uma precificação mais alta, se vai ser uma precificação mais agressiva comercialmente. O posicionamento, quem não tem um posicionamento claro, vai acabar fazendo o quê? A propaganda errada. Por quê? Vai comunicar para o cliente errado, vai atrair o cliente errado. Esse cliente chega e encontra um produto diferente do que ele gostaria, do que ele conhece, do que ele deseja, encontra um preço diferente do que ele pode pagar, ou seja, a conversão vai lá embaixo. Isso vai frustrar o time de vendas, porque o vendedor quer comissão cada vez maior, natural, bom vendedor, está no jogo para quê? Para ter uma vida próspera, para fazer dinheiro, não para ficar fazendo só atendimento sem ganhar dinheiro. O vendedor quer ganhar dinheiro, a loja precisa prosperar. Então, conversão é uma condição para o sucesso de uma rede de lojas. Se o posicionamento não está claro, a propaganda traz o cliente errado não compra
Isso frustra a equipe de vendas, isso toma tempo do vendedor. E aí você tem muito produto estocado, produto de baixo giro, porque comprou errado, atraiu o cliente errado. E aí você tem um fluxo de caixa comprometido. Vira uma bola de neve. Bola de neve negativa. Então, antes de eu fazer um plano, Alan, eu preciso ter um posicionamento milionário. Por isso que quando uma rede de lojas entra na mentoria Rede Milionária, primeiro ponto, primeira atitude, primeiro passo é a gente revisar o posicionamento. Beleza, saquei. Mas, Dino, eu queria entender uma coisa aqui. O planejamento, a gente está falando de planejamento. O planejamento, ele não é algo essencialmente assim, um recurso de empresas grandes? Essa é uma armadilha. Armadilha acreditar que só empresas grandes que devem fazer planejamento, só empresa grande que precisa de planejamento. Toda empresa, toda rede de lojas que quer faturar o próximo milhão, precisa ter um plano para isso. Por quê? Esse plano ele vai direcionar a ação, a energia das pessoas. O que é foco? Né? Se você pensar, vamos pensar na imagem do foco. Imagina que eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar o celular aqui, ó. Se eu acendo a luz do celular, né? Essa luz aqui, ó, aqui tem muita luz, não vai aparecer. Mas eu estou iluminando uma parte aqui da minha mão. Foco é eu colocar luz sobre um ponto. E se eu coloco luz sobre um ponto, se eu coloco foco sobre um ponto, o que acontece? Eu presto mais atenção sobre esse ponto, eu acompanho mais esse ponto, eu vejo ele nos detalhes. E ao fazer isso eu posso melhorar, eu posso ajustar, eu posso tomar decisões. Ter um planejamento é você colocar um foco no crescimento, no próximo milhão. E ao colocar foco no crescimento no próximo milhão, você vai gastar tempo, energia, colocar a sua agenda, a sua atenção nisso. E o que acontece quando você foca em alguma coisa? Acontece? Acontece, exatamente. E não é força do pensamento, não é pensamento positivo. Vamos fazer aqui, pensamento positivo, vai acontecer nada. Você ficar aqui fazendo pensamento positivo, sua empresa não cresce. Você não vai faturar o próximo milhão. Agora, se você coloca isso num plano, ó, eu quero crescer 15% na meta conservadora, 20% ou 30% na meta mais otimista. E para isso eu vou fazer as ações XYZ, essas 7 ações que a gente vai falar aqui hoje. E aí você acompanha essas ações ao longo do ano, você acompanha esse plano ao longo do ano, Alan, o que acontece? Acontece. Legal, Dino. Então, retomando aqui, o primeiro passo para um planejamento seria o posicionamento, certo? E vamos lá para o segundo passo. Então, o segundo passo prático para se planejar. O que você diria aí para a gente? Metas e objetivos. Então, se eu falei que o primeiro é o posicionamento, que é a maneira como eu quero ser lembrado por quais clientes agora em 2023, o segundo é ter as metas e os objetivos. E eu já falei agora há pouco sobre as 3 metas, né? Os 3 cenários possíveis. Então, é eu ter uma meta que ela é pessimista, uma meta conservadora e uma meta otimista. Que é importante que você olhe para o teu 2022 e você observe nessa construção de metas, Alan, quais são os 3 piores meses de venda e os 3 melhores meses de venda. Porque quando você olha para o valor total do ano, quanto você vendeu em 2022, de novo a média é burra, né? A média ela vai te dar ali um intermediário entre os melhores e os piores meses de venda. Eu gosto de explodir esse número e olhar no detalhe. Então lá na Rede Milionária, quando a gente ajuda os nossos mentorados, as redes de loja que fazem parte do programa, olhar e construir as suas metas, a gente sempre dá um zoom. A gente dá um foco mês a mês, loja a loja, para a gente entender quais são os 3 piores meses. Quais são os 3 melhores meses do ano. Por quê? Porque eu preciso entender o que fez os 3 piores meses serem os 3 piores. Eu preciso entender o que faltou nos 3 piores meses. Eu preciso entender quais são as condições externas que eu não controlo que fizeram os 3 piores meses. Um exemplo clássico, muitos lojistas falam assim, Dino, para mim janeiro é terrível. Porque janeiro, sabe como é que é o interior? O pessoal viaja muito. Né? Os meus clientes, eles viajam, eles deixam a cidade. Os meus clientes, eles acabam viajando e aí eles não compram em janeiro. Então, tudo bem, isso é um fato. Você não tem como obrigar o seu cliente a ficar na sua cidade. Agora, minha pergunta é, como é que eu vendo para quem está na cidade?
Se o meu cliente preferencial viajou, quem ficou na cidade? Como é que eu vendo para quem está na cidade? Quem está na cidade vai comprar o quê? Quem está na cidade precisa preferencialmente de quê? Como é que eu falo com esse cara que está na cidade? Onde é que eu vou anunciar? Então, quando eu entendo os 3 piores meses, eu começo a desenhar diferente o plano para 2023. Outro exemplo, fevereiro para mim é terrível. Porque fevereiro, sabe o que é? Mês curto, tem carnaval. Tudo bem, você não vai mudar o carnaval, certo? Você não tem o poder de mudar o carnaval. Você não tem o poder de incumpridar. Existe essa palavra aí, Lá? Acho que não. Então eu acabei de fundar, coloca aí no Aurélio, coloca aí, eu quero que inclua no Aurélio, dicionário Aurélio, incumpridar. Mas assim, o jeito que escreve, incumpridar. Não tem jeito de eu incumpridar o mês de fevereiro, mano. Tá lá, fevereiro é 28 dias, ainda tem um carnaval pra dar uma zoada. Ou seja, eu não tenho como mudar o mês. Mas eu posso, me preparar diferente para esse mês. Então, o que dá para fazer no mês meio ruim, meio curto? Cara, mete lá o aniversário da tua loja, faz um sorteio de prêmios, bota a camiseta na tua equipe, decora as lojas, bota balão, faz um mês de oferta, 28 dias de festa, 28 ofertas diferentes, 28 prêmios, todo sábado tem sorteio de prêmio, faz carreata, faz escambau, fecha 28 influenciadores para falar bem da tua loja. Cara, mexe o doce para fazer diferente, pega o mês ruim e age massivamente pensando lá na meta 3, pensando na meta otimista, trabalhe pela meta 3. Então, quando eu olho, Alan, os 3 piores meses e quando eu olho os 3 melhores meses, eu começo a ter uma curva de aprendizado. Porque eu falei, caramba, julho foi ruim porque na minha região chove muito em julho. Eu não tenho como impedir que a chuva pare de chover. Agora, eu posso fazer o seguinte, se chover muito esse ano, o que eu vou fazer de diferente? Se chover pouco, então não é problema. Se chover pouco, eu tenho um plano, digamos, A, e aí vai ser uma campanha XPTO lá, festival do jeans, festival do casaco, festival da blusa, compre 3. A Hering tem um negócio legal. A Hering tem um negócio que é assim, 3 camisetas, uma camiseta, R$ 89,90. 3 camisetas, a terceira é R$ 69,90. Ela não te dá desconto em uma, mas ela te dá desconto na terceira para subir o ticket médio de produto por atendimento. Então, se o mês for mais difícil, eu já faço uma ação assim. Ou seja, eu me preparo. Choveu demais. Meu irmão, o que seu vendedor está fazendo enquanto chove? Choveu demais. A semana inteira foi de chuva. Entra aí no Instagram do teu vendedor. Vê quantos posts ele fez na semana de muita chuva. Vê quantos reels o teu vendedor, vê quantos stories mostrando, explicando o produto que o teu vendedor fez. Vê quantos clientes o vendedor ligou. Vê quantos WhatsApp o teu vendedor mandou. Sinceramente, você não controla a chuva. Mas tudo aquilo que eu falei aí é possível de se controlar. Campanhas de reativar clientes, né? Funcionam muito bem. Exato. Então, se eu entendo os 3 piores meses, eu posso me preparar diferente para eles. Se eu entendo os 3 melhores meses, eu posso aprender com esses 3 meses. Então eu olho lá e falo, cara, setembro a gente arrebentou. O que a gente fez em setembro? Sei lá, maio foi incrível. Mas porque maio é mães. Não, calma aí, não é só porque é mães. Porque eu conheço um monte de empresa que não está na rede milionária que teve um maio medíocre o ano passado. Porque as pessoas me falam ali no Instagram, fazem pergunta para participar das lives, comentam aqui nos vídeos do YouTube. E elas falam, para mim, maio foi ruim. Aí quem tá lá na rede milionária, recorde de vendas. Pega lá, por exemplo, o Fabiano, da Ótica Conceito, que tá na mentoria Rede Milionária. Em 2022, né, a gente tá aqui gravando esse podcast em dezembro, deve ao ar em janeiro. De 11 meses fechado, em 2022, ele fez 10 recordes de vendas. Ou seja, de 11 meses, ele só não fez recorde de venda em abril. E aí tem um monte de ótica no Brasil que fala pra mim que não tá crescendo, tá com dificuldade e tal. Então assim, não é porque é mães que o cara vendeu bem, é porque ele aplicou uma estratégia em mães, ele agiu com foco em mães, ele botou a energia, o tempo, a grana, a agenda dele onde realmente interessa para fazer um recorde de vendas. E aí ele fez, porque não é assim mães, não é porque tem Dia das Mães. Não, peraí. Dia das Mães, pro Dia das Mães não vende nada a mais. Agora, lojas que tem uma estratégia forte para mães, aí sim. E aí, claro, né? A minha loja não é material de construção. Dia das Mães não muda nada. Né? Apesar que muitas mulheres decidem
grande parte dessas compras, né? O Dia das Mães em si não é um apelo para material de construção, porque não é presente, né? Mas mesmo material de construção, pô, maio é muito bom. Tá, o que você fez em maio? Ah, maio a gente faz o nosso saldão anual de pisos. E aí faz uma ação lá de piso assim, bacana. E o que a gente fez esse ano que foi tão bom? A gente fez uma ação um pouquinho maior, a gente fechou a rua, colocou a tenda, levou os pisos lá para fora, fez uma propaganda um pouco mais forte, fez chamada de envolvimento, vem aí, não compre, né? Deu uma animada no time, decorou a loja, fez, em vez de fazer só 3 dias, fez uma semana, e aí a gente foi desenhando. Então, ela é fundamental olhar para os 3 piores e os 3 melhores meses de venda, estudando 2022, porque tem uma curva de aprendizado ali. Porque aí quando eu vou desenhar 2023, quando eu vou fazer meu calendário milionário, quando eu vou desenhar o meu plano de marketing e vendas para 2023, eu já vou com esses aprendizados na mão. E também não vai ser surpreendido por nenhuma data, né? Por exemplo, um feriado que cai num dia de semana, né? Alguma coisa. Se eu não me preparei, peraí, tá lá, tá pronto, né? Dia das Mães a gente já sabe que vai ter, Dia dos Namorados também, né? Como é que você vai se preparar e preparar a sua comunicação para essa data, para se faz sentido para sua rede de lojas, né? Exato, esse é o passo número 3, que é mapear as oportunidades. Porque um feriado, pensa bem, um feriado, lojista, ele pode ser para você uma solução, um problema. Agora, vamos combiná-la hoje, não sei que dia que você está assistindo a gente. Esse podcast estreou aqui em janeiro, tá? A gente está gravando em dezembro, mas vai ao ar em janeiro. Agora, você já sabe que terça-feira de carnaval é feriado. Quer dizer, não é feriado, mas se convencionou a ser feriado no Brasil. Terça-feira de carnaval é feriado. Dia 6 de abril, que é sexta-feira santa, feriado. 21 de abril, Tiradentes, feriado. 1º de maio, dia do trabalhador, feriado. Dia 8 de junho, Corpus Christi, feriado. 7 de setembro, feriado. Dia 12 de outubro, feriado. Dia 2 de novembro, dia 15 de novembro, ou seja, você já sabe os feriados agora. Pegando os 2 feriados de abril aí, que é Sexta-feira Santa e 21 de abril, ambos na sexta. Eles podem matar o teu sábado, se você não fizer nada, ou eles podem levantar o teu sábado. Lá na Rede Milionária, certa vez, a Marina, né, que é uma dona de uma rede de lojas de confecção, moda feminina, quando a gente começou a trabalhar junto, ela falou assim, tô preocupada, Dino. Eu falei, por quê, Marina? Eu tô muito preocupada, porque era junho, acho que era. Era Corpus Christi, era quinta-feira. Ela falou, porque feriadão, né? Eu falei, o que tem em feriadão, Marina? Não, feriadão, morre. Quem morre? O movimento morre. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque quinta-feira é feriado. A semana morre. Eu falei, só morre se matar. Na prática é isso. A semana só morre se você matar. Ou seja, você pode assumir, que é o que a gente chama de profecia autorrealizável, né? Não, a semana vai morrer. Aí o que eu faço? Eu não faço de publicidade. tudo pra ela morrer. Exatamente. Eu não faço crença. publicidade, eu não faço movimento, eu não faço uma ação, eu não faço um anúncio, eu não faço porra nenhuma. E aí o que acontece? Eu mato a semana. Ou eu falo, caramba, feriado quinta-feira. Tá bom, feriado quinta-feira. Muita gente vai viajar, mas a maioria não vai. Muita gente não vai comprar, mas muita gente vai aproveitar o feriado para comprar. Muita gente não vai ver minha propaganda, mas muita gente pode ver minha propaganda, funil de vendas. Quer saber? Vou fazer uma ação forte. Feriado na quinta, eu vou fazer sexta e sábado, 48 horas de oferta. Final de semana imbatível, 2 dias imbatíveis, 2 dias insanos. Vou fazer uma live na quinta-feira à noite no feriado. Vou chamar para sexta e sábado, só 2 dias, trabalhar escassez. Vou separar lá 10 ofertas, na loja inteira, vou separar 10 ofertas fortes. E foi o que ela fez. Ela pegou aquele feriado lá, que ia ser morto para ela, botou energia, botou divulgação, decidiu, mas agiu. Viu o que eu falei? Não é, pensamento positivo. Não, vai ser tudo. Não, eu decidi que eu vou fazer uma baita ação, eu decidi que eu vou fazer um recorde de vendas, eu decidi que eu vou faturar o próximo milhão. Boto pressão, boto ação, boto energia. E o que aconteceu com ela? Depois daquelas 48 horas, ela cresceu quase 400% naqueles 2 dias em relação ao mesmo período do ano passado. Até ela mandou para mim um comparativo no papel. Eu falei, a última vez que eu vou aceitar um comparativo no papel, você me manda um relatório para mim, caramba. Mas lojista,
O feriado, Alan, ele é uma das oportunidades que eu preciso mapear quando eu faço um plano. E esse feriado, só lembrando, tem os feriados são nacionais que eu citei, mas tem os regionais, né, os estaduais, que são alguns feriados, Dia Santo, a emancipação do Estado, enfim, emancipação do Estado não, né? E aí tem alguns feriados que são estaduais, tem a ver com alguns feriados religiosos ou outras datas assim, e tem os municipais, aniversário da cidade, padroeiro e tal. Então é muito importante mapear esses feriados. Outra coisa que é importante mapear, quando eu penso nesses mapeamentos, nessas oportunidades, é assim, festas da cidade ou da região, eventos esportivos, religiosos, culturais. Então, quando você tem uma exposição lá uma festa de peão, por exemplo, para o pessoal que vende roupa é uma baita oportunidade, costuma vender muito. Para outros segmentos pode ser um problema, porque o pessoal gasta dinheiro com a festa e depois não tem dinheiro. Então, se para mim é ruim, o que eu vou fazer antes para pelo menos conquistar uma parte do dinheiro do cliente antes dele gastar com a festa? Se eu tenho um produto ou um serviço bom que ajuda o cliente a viver uma vida melhor, eu vou deixar ele torrar o dinheiro na festa? Não sei, eu não deixaria. O pessoal da festa vai ficar bravo comigo. Só que é o seguinte, depende. Se a gente estiver trabalhando junto, eu vou te ajudar a pensar numa estratégia. Mas eu falo para os meus mentorados da Rede Milionária, olha, vocês estão aqui comigo, eu vou ajudar vocês a pensar em estratégias, que é o que a gente faz lá na Rede Milionária, né? Todo mês pensar em estratégias para o mês seguinte, para os meses seguintes. E então, veja bem, se a festa de peão, se a festa esportiva, se o show é um problema, eu tenho que fazer uma ação antes. Se ele é uma solução, eu também tenho que fazer uma ação antes, para eu vender antes que o concorrente, para eu comprar os produtos certos antes do concorrente. É uma visão que, tanto que seria um problema, vira uma oportunidade, né? Até aqui em Florianópolis a gente tem um evento que é o Iron Man. Sim. Ele movimenta a cidade inteira, mas por outro lado ele fecha ruas e bloqueia a avenida e tudo mais, mas movimenta a economia da cidade de uma maneira bem significativa, né? E aí eu posso aproveitar ou posso reclamar, das duas uma. Vou te dar um exemplo também de segmento de ótica. A Elisângela, da Ótica Nacional, ela também faz parte da mentoria Rede Milionária, tem um crescimento absurdo e ela fez uma ação recentemente que ela mapeou os campeonatos de beach tennis, né? Tá uma febre de beach tennis no Brasil todo. E aí ela percebeu uma oportunidade, ia ter um campeonato de beach tennis. O que uma ótica tem a ver com beach tennis, né? Se você pensar, a princípio tem muita coisa a ver. Mas ela lembrou que ela tem óculos e que ela poderia oferecer óculos mais específicos. Não tem um óculos de beach tennis, mas tem óculos que são mais adequados para a prática do beach tennis. E ela decidiu patrocinar lá um festival, um campeonato de beach tennis e montar um stand e fazer uma venda lá. Levou a loja para o campeonato e arrebentou de vender. Ou seja, ela viu uma oportunidade quando ela fez o calendário milionário dela, quando ela fez o planejamento do ano dela, e ela falou, eu vou fazer uma ação aqui. E aí, como deu certo, ela vai repetir essa ação em outros momentos do ano. Então, festas da cidade, campeonatos, eventos esportivos, eu preciso mapear assim como os feriados, porque tudo pode ser oportunidade, desde que eu tenha a estratégia certa. Então, passo 1, só retomando, posicionamento. Passo 2, metas e os objetivos claros para o ano. Passo 3 é a gente mapear feriados, oportunidades, eventos, acontecimentos da minha região, da minha cidade, que podem me ajudar ou me atrapalhar. Deixa eu dar um passo para trás. Quando eu falei de metas, eu falei só de meta de vendas. Mas é fundamental ter metas para as outras áreas da tua rede de lojas. Então, tem meta não só de venda, mas meta de margem, que é o que a gente vai acompanhar. E normalmente no nível de gestão, né? Dificilmente você vai cobrar meta de vendedor. A gente tem que cobrar meta de margem de gerente, porque é o gerente que vai orientar o vendedor. O vendedor está voando lá com volume. É o gerente que vai orientar o vendedor. Tem que ter meta de ticket médio, tem que ter meta de produto por atendimento, mas isso você que é lojista já sabe. Só estou aqui relembrando para não parecer que passou batido. Agora, eu tenho que ter meta para compras também. Então, quando eu falo lá de metas, meta de compra, o que é meta de compras? É meta de cobertura de estoque. Então, muitos negócios, isso varia por segmento, mas alguns negócios têm uma cobertura de estoque de 3 meses, ou seja, 3 vezes a venda mensal, né, para dar conta da venda que eu preciso. Alguns têm 4,
alguns negócios têm até mais, outros têm menos, né? Isso vai depender da velocidade de reposição, do tipo de segmento que a gente está falando. Também meta, compras tem meta, então, cobertura de estoque, compras tem meta de ruptura, que é não deixar faltar produto-chave, não deixar faltar produto 80-20, aqueles 20% de produtos fazem 80% do faturamento. Compras também fica responsável pela margem. Por quê? Porque a margem ela é mais controlável antes, na hora da compra e precificação, do que na hora da venda. Na hora da venda, a margem é apurada depois da venda, né? Mas compras pode ser um defensor dessa margem, buscando negociações cada vez melhores, fazendo a precificação correta para deixar o resultado esperado. Marketing também tem que ter meta, que é a meta de leads, a meta de fluxo de loja, né? Número de visitantes, tanto em canais digitais, em WhatsApp, como em loja. Marketing tem que ter meta do percentual de investimento, que é trabalhar dentro ali de 1,5% a 2,5% da meta de vendas, ou seja, o marketing tem que entregar ali um esforço de anúncio. Se o marketing estiver gastando muito pouco, Alan, está errado. Por quê? Se está gastando pouco, está atraindo pouco. Se o marketing estiver gastando muito, também está errado. Está gastando demais e não está tendo eficiência. E você diria que assim como a meta flutua entre meta 1, meta 2, meta 3, a verba para o marketing também deve flutuar conforme for esse crescimento? Sem dúvida, sem dúvida. A meta de marketing, ou seja, a verba de marketing, ela é sempre proporcional à meta daquele mês. Vamos supor que eu estou no mês 3 e eu estou num cenário que saiu do pessimista para o conservador. Então eu vou para a minha meta conservadora. Logo, o investimento de marketing é o investimento proporcional a essa meta conservadora. Sacou? Tudo é proporcional. Então, só para fechar a história da meta, quando eu falo de meta para todos os segmentos, para todas as áreas da empresa e não apenas para venda. É que a meta de venda vai puxar todas as metas. A meta de vendas vai conseguir puxar todas as áreas. Para eu chegar àquele faturamento, então imagine, eu quero chegar a um faturamento mensal de 18 milhões, de 20 milhões. Então, para esta meta de venda, eu construo a meta de margem, eu construo a meta de compras, eu construo a meta de marketing, né? Uma vai puxando a outra. Então eu falei de 1, posicionamento, 2, eu falei de meta e objetivo, 3, mapear essas oportunidades, esses feriados, essas ações locais. 4, são as ações de vendas. As ações de venda ou campanhas de venda tem a ver com aqueles esforços que a gente faz de publicidade para cada período do ano. Então, quando a gente monta um calendário milionário, a gente mapeia quais são as principais datas que nós vamos utilizar para fazer ações de venda. Quais são as principais datas que eu vou utilizar para fazer divulgação da loja? E aqui é importante só abrir um parênteses, quando a gente fala de promoção e tal, a gente sempre pensa em baixar preço. Não, promoção é promover, promoção é tornar uma loja, tornar um produto conhecido. Então, não necessariamente a promoção ela vai ter baixa de preço. Então, eu vou olhar para o ano e vou pensar assim, poxa, janeiro... o varejo costuma fazer as liquidações nisso no ano, depois a gente pode fazer uma campanha para destacar as marcas mais conhecidas e fazer um festival grandes marcas. Fevereiro eu posso fazer aniversário da loja, que é um mês que costuma ser mais fraco. Março eu vou fazer uma quinzena da mulher, e aí eu vou fazer um brinde, compras acima de X reais ganham lá uma necessaire, uma bolsa, algo que a minha cliente dê valor. Depois eu faço uma ação de condição de pagamento, tudo em até 10 vezes sem juros durante uns 10, 12 dias. Depois abril, Páscoa tem conexão. Se for supermercado, tudo bem. Se for alguma coisa a ver com Páscoa, se não, eu vou buscar um outro tema que tenha a ver com ou uma condição de pagamento, ou uma linha de produto. Eu faço um especial de lançamento, eu faço um preview de inverno, se for moda, ou eu faço uma campanha, se eu for material de construção ligada à elétrica hidráulica, uma quinzena. Depois, final de abril, já começa Mães, que vai até dia 14 de maio. Depois eu tenho um intervalinho ali, porque Namorados já começa no final de maio para se estender até o dia 12 de junho. Ou seja, eu vou costurando essas campanhas. Não pode ficar lá, e aí está uma armadilha, é deixar um período sem campanha ou estender demais uma campanha. Eu faço lá Mês das Mães. Aí dia 20 de maio, já acabou Mães, faz 6 dias e eu estou lá falando Mães. Ou seja, o tema não tem mais conexão com a data, não é mais atrativo, né? Então, eu inclusive... você que está assistindo ou ouvindo a gente,
a gente tem um presente que é interessante, que eu quero te dar, e eu quero que você me chame no direct do Instagram. Então, o Instagram @DinoGueno. Se você está ouvindo no Spotify, você chama lá @DinoGueno. Se você estiver assistindo no YouTube, depois você me chama lá no meu Instagram @DinoGueno, que eu quero te dar de presente um material que é incrível, que vale um caminhão de dinheiro, que é absurdamente prático, que é a lista secreta das 100 campanhas de vendas de lojas. Não é uma, Alan, não são duas. Não vai faltar ideia. São 100 ideias de campanhas de venda de loja. Eu quero te dar de presente esse material e gratuitamente, obviamente. Você só me chama lá no Instagram, vai lá no meu direct, Dino Gueno, manda um arô, Dino, eu queria as 100 ideias de ações promocionais e eu vou te mandar esse material, esse link para você baixar esse material exclusivo. Você acha que eles vão gostar do presente? Com certeza. Quanto vale? Inestimável. Que isso, hein? Coloca aí o Silvio Santos falando: ouro vale mais do que dinheiro. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro em qualquer lugar do mundo. Bem, então depois me chama lá no Instagram. Então, essa sequência de campanhas, ela compõe as ações de marketing e vendas que a gente usa no calendário milionário. Dino, mas minha empresa é, por exemplo, matéria de construção, não tem tanta ligação com namorados e tal. Aí a gente faz campanhas específicas com linhas de produto ou condição de pagamento. O importante é todo santo dia ter uma campanha para atrair clientes novos, todo santo dia ter uma campanha para relembrar o cliente que a gente existe, todo santo dia ter uma campanha para ajudar e facilitar a vida do vendedor, porque é isso que o marketing vai fazer. O marketing ele não pode vender, marketing não vende, quem vende é vendedor. Então o que o marketing faz no varejo, ele aumenta a lembrança de marca, aumenta o interesse, aumenta o desejo, relembra necessidades e assim ele atrai clientes tanto para os canais digitais como os canais físicos e isso facilita de certa forma o trabalho do vendedor, porque o cliente já chega mais preparado, confia mais. Você não confia numa marca mais forte? Com certeza. Pensa com certeza. bem. A gente lembra, né? A marca que a gente lembra é que a gente busca. Exatamente. Pensa bem. Eu coloco aqui uma caixinha de som marca Diabo, que você nunca viu a marca. Eu coloco aqui uma JBL. Eu coloco aqui uma super caixinha nova Mega Design da Apple. Né? Eu vou te dizer qual que é a mais cara aqui das três. Da Apple? Sem dúvida, mas você nem sabe, você não abriu a caixinha, você não sabe os componentes, você não sabe o que tem dentro, você não sabe nem a potência, você só viu elas. Mas você julgou por uma marca forte que você confia que a da Apple é mais cara e que ela vale mais. Né? E a segunda mais cara? JBL. Mesma coisa, você não sabe a diferença técnica, porque você não é um cara técnico de eletrônica, pelo menos eu não sei, acho que não, né? Não? Então tá bom. Para você saber a diferença entre a JBL e a marca Diabo. Né? Só que aí você pensa, caramba, a marca Diabo eu não conheço, eu nunca ouvi falar, isso aí deve ser uma porcaria, deve ser uma coisa... Mas se eu te disser que vem da mesma fábrica da China que fabrica a da Apple, que usa praticamente a mesma tecnologia, ela só não tem um branding, ela só não tem o design da Apple, né? Você vai falar, não sei, acho que não, ficou com a Apple, vou pagar mais caro pela Apple. Porque a gente confia e paga mais caro por marcas que a gente se conecta, que tem mais credibilidade, que é o que a publicidade faz, e no varejo isso é muito possível. Então eu mapeio essas campanhas e vou distribuindo ao longo do ano. Você já viu que eu estou fazendo aqui um misto entre as campanhas, que são as datas, Natal, Black Friday, Mães, Pais e tal, um misto com aquelas ações dos feriados, das campanhas regionais. Então tem horas que vai ter uma exposição na minha cidade que eu vou estar fazendo lá uma campanha da minha cidade. Tem horas que vai ter o aniversário da minha cidade. Isso é muito legal também de fazer. Uma semana do aniversário da cidade. Por quê? Porque as pessoas sentem-se homenageadas quando você faz o aniversário da cidade. A gente tem supermercado lá em Campo Verde, Mato Grosso, onde minha família tem negócios há muito tempo. E aí quando é aniversário da cidade, né, que é dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, também é o dia da fundação de Campo Verde, da emancipação de Campo Verde. Aí, ó, coloca aí Campo Verde na tela. Não é um Campo Verde, Caio. É a cidade de... agora tá certo. Obrigado, Caio. É a cidade de Campo Verde. E aí, quando eu faço aniversário de Campo Verde,
todo mundo que é de Campo Verde se sente, de certa forma, homenageado. Conecta, né? E aí eu tiro a outra campanha, né? Porque é em julho, por exemplo. Então eu tiro a campanha que estaria no ar e coloco a campanha aniversário de Campo Verde naquele período de uma semana, 10 dias e tal. Então eu faço esse misto. Com isso eu construo um calendário que vai cobrir o meu ano todo. Esse é o meu plano de marketing e vendas. Porque são as ações de marketing que vão atrair clientes novos e antigos e as ações de vendas que vão movimentar a loja, que vão fazer essa tração de vendas, né? Esse crescimento, esse próximo milhão. Então, assim, falando de promoção, a gente pensa preferencialmente no cliente ou você já envolveria decisores de compra? Massa, essa é uma pergunta muito legal, porque é uma armadilha quando a gente constrói um planejamento de marketing e vendas, pensar só no cliente. É uma armadilha, porque se você está fazendo marketing só para o cliente, você está se afastando do próximo milhão. As maiores redes de loja, elas não focam no cliente. Elas focam marketing especialmente nos seus influenciadores e decisores. O que eu quero dizer? Pensa no material de construção que eu citei aqui. Lá na Rede Milionária, a gente teve, né, a participação de uma rede chamada Elimacol, uma rede de materiais de acabamento que são pisos, porcelanatos e louças e metais especiais. E a Elimacol, ela tinha já uma venda muito forte, já tinha uma participação muito importante no mercado, no Espírito Santo. Depois ela fez uma expansão forte para a Bahia também. E eles tinham um problema que eles me trouxeram, que era, eles investiam muito em marketing e sentiam um pouco o retorno. Então eles olhavam lá para o retorno de investimento de marketing, não era muito expressivo. E aquilo incomodava, porque a Liane, que é a empresária, ela tinha uma sensação de ela estar perdendo dinheiro em marketing. E ela já estava pegando raiva. Né, como a pessoa diz lá no Mato Grosso, estava agarrando raiva do marketing. Por quê? Porque ela botava dinheiro e não via retorno. E é terrível, né? Para o empresário colocar dinheiro em qualquer coisa, num sistema, no marketing, no que for, e não ter retorno, é terrível. E eu fiz uma pergunta muito simples para a Liane numa sessão de mentoria. Eu perguntei a Liane, de onde vêm as suas melhores vendas? Ela falou, certamente dos arquitetos. Você está querendo me dizer então que são os arquitetos que indicam as suas melhores vendas? Isso, exatamente. Eu falei, bom, muito bem. Então, nós vamos ter que direcionar o seu marketing mais para o arquiteto do que para os clientes. Como assim? É muito simples. Se é o arquiteto que traz os seus maiores pedidos, se é o arquiteto que traz as maiores vendas, então é com o arquiteto que o marketing vai forçar um trabalho um pouco maior. Não é que eu vou parar de anunciar para o cliente, só que no segmento de acabamento, o arquiteto é responsável por 70% em média da decisão de compra. Então não faz sentido gastar meu marketing com o cliente, com o consumidor final. Faz sentido eu colocar 70% da grana de marketing em ações de relacionamento com o arquiteto. Então são eventos, brindes, reconhecimentos, viagens, processos de pontuação. Né? Você pode fazer algum programa de pontos, de bonificação, com pontuação. Né? Conforme os arquitetos vão trazendo mais clientes, eles são reconhecidos dentro de um programa de tipo de fidelidade. Ou seja, e aí eu gasto lá 30% dessa energia de marketing com o consumidor final, para que ele conheça a loja, saiba que ela existe, né? Saiba dos diferenciais dela e saiba que aquilo que ele está comprando lá vale. Então, quando a gente fez essa mudança da Elimacol, de 2020 para 2021, que foi a época que nós trabalhamos no planejamento de marketing dela, aplicando esse espaço que eu estou trazendo aqui para você, lá teve um crescimento de 63%. Isso dentro de um faturamento milionário, é muita coisa. Né? Crescer 63% de um ano para o outro. E uma das principais ações foi a gente focar ao longo do ano a energia de marketing no arquiteto, que no caso dela, ele é um iniciador da compra, ou seja, aquele que dá a ideia da compra para o cliente. É aquele que fala para o cliente, olha, a gente vai orçar aqui em alguns lugares, mas eu recomendo, tem um lugar aqui que tem tudo que a gente precisa, é da minha confiança, eles são muito bons, eles fazem uma boa negociação, ou seja, o arquiteto ele traz o cliente para esse espaço. Claro que o cliente vai orçar, claro que o cliente vai comparar, mas ali tem o dedo do indicador, como por exemplo é nas óticas o oftalmologista, como é no pet shop o médico veterinário, por aí vai. Todo segmento tem o iniciador, que é quem inicia a compra, o influenciador, que é quem influencia o cliente, o decisor, que é quem toma a decisão da compra, o pagador, que nem sempre, ou comprador, né, nem sempre é aquele que decide, paga. Vou te dar um exemplo. Você tem um casamento, por exemplo.
é uma tradição que a noiva, a mãe da noiva escolham os detalhes do casamento, mas o pai da noiva que pague. Então, ele é o comprador, ele é o responsável pelo pagamento. Já a noiva é a decisora. E quem vai utilizar a festa? Os convidados. Né? Então, o quinto agente são os utilizadores. Quando meu amigo lojista aí que está ouvindo a gente assistindo compra algo para os filhos, o filho é o utilizador. O filho determina mais do que o teu desejo como decisor ou como pagador. Né? Porque você vai comprar pensando no filho. Então, pensar nesses 5 agentes da venda, inclusive eu trato isso no meu livro A Loja que Vende, e a gente utiliza muito lá na mentoria Rede Milionária. É fundamental, ao longo do ano, eu criar. Então, uma loja de material de construção, por exemplo, vai fazer um programa de indicação ou um programa de relacionamento com pintores, marceneiros, eletricistas, né? Construtores. Por quê? Porque eles são importantes indicadores e influenciadores. Se o pintor falar para você, para esse tipo aqui de parede tem que ser a Souvenir, o modelo tal, você não vai ficar discutindo se é melhor a Renner, se é melhor a tinta coral. Você vai falar, o cara falou Souvenir, a Souvenir acabou. E a modelo, você vai com o papelzinho ainda. Tem que ser esse Souvenir aqui que o cara mandou eu comprar. E a indicação, ela geralmente está relacionada aos tickets mais altos, né? Porque às vezes você está ali, até vem um outro que chega ali para comprar, mas é uma coisa pontual, né? Enquanto que uma venda, muitas vezes uma venda significativa grande vem da indicação. Não, sem dúvida nenhuma. Bom, esse é o pilar número 5. O número 6, qual é? Qual é o 6º passo, qual é o 6º pilar de um planejamento prático para uma loja faturar o próximo $1 milhão agora em 2023? É ter as campanhas de endomarketing, as campanhas internas. Ter as campanhas, Alan, que vão movimentar o time de vendas. Como é que são essas campanhas? Bom, isso é tema de outro podcast. Aliás, a gente podia fazer um podcast. O que você acha, Alan? A gente fazer um podcast só de campanha de incentivo. Abrir como é que funciona o time. O time milionário. Bom, bem lembrado. Então, eu prometo, tá na pauta. Se você quer ver esse podcast, fala eu quero aqui nos comentários do vídeo, só para eu saber. Se você não quer, aí você é bem... fala não quero. Aí você é bem chato, né? Porque o tema é bom, né? O tema é bom. Eu acho que eles têm que falar, todo mundo tem que falar eu quero. Então faz o seguinte, se você quer, fala eu quero aqui embaixo nos comentários. Se você não quer, fala eu não quero, mas... você... É o seu time que vai vender, né? Pensa bem na resposta. Mas vamos fazer um podcast então? Bora. Só de campanha de incentivo? Mas resumindo aqui nesse podcast, depois a gente faz um específico sobre isso. Campanhas de incentivo são, todo mês você fazer ali uma corrida de vendas, todo mês você fazer um desafio para o seu time de vendas, todo mês você fazer ali durante uma semana, ou durante 4 ou 5 dias, ou num tiro final ali de fim de mês, de 2, 3 dias, algum tipo de desafio que movimente o teu time, né? Que foque na meta 3, que foque na super meta, que foque na meta otimista. Para quê? Para mexer com a competitividade, para premiar aqueles vendedores que derem aquele esforço e fizerem aquela entrega a mais. Não é só o esforço, é o resultado do esforço, né? Não é porque o cara trabalhou a mais, é porque o cara conseguiu chegar à meta de venda, superar a meta top lá dele, a meta 3. E você pode fazer campanhas para que o cara supere a meta de vendas, você pode fazer campanha para que o cara melhore o ticket médio, você pode fazer campanhas para que o cara melhore a margens, pode fazer campanhas para que melhore o produto por atendimento, você pode fazer campanhas para que a equipe de vendas gire produtos mais antigos, que estão no estoque há mais de 6 meses, então você pode ter ao longo do ano várias campanhas diferentes, depende do quê? Da dor do momento. É o que mais está doendo. Inclusive, para quem está se planejando, sabe que existem aquelas semanas críticas, né? Dentro do mês. Então, se você sabe que vai ter uma semana crítica que está meio fraca, é um momento interessante de colocar uma ação aí para os seus vendedores para premiar, às vezes, quem está trazendo mais resultado. Sem dúvida nenhuma. E aí, quando eu penso, Alan, nessas campanhas para dentro, né, as campanhas internas, eu também penso naqueles eventos que a gente tem que fazer ao longo do ano. Então, quando eu vou fazer uma virada de trimestre, eu preciso ter uma mini convenção de vendas, um encontro com os vendedores, um encontro que vai fazer com que a gente relembre as metas, relembre os valores da empresa, dê um banho de cultura, ou seja, relembre a cultura da empresa, aquilo que é importante, negociável, faz essa empresa única, dê a direção para onde a gente está indo, aponte quais foram os acertos que a gente cometeu até agora para reforçar o positivo.
dê esse senso de equipe, motive, né? Uma palestra motivacional, uma palestra energizante. Então é importante ter ao longo do ano esses momentos. Dá para fazer 4 mini convenções de venda e uma grande convenção, ou ao final de ano, ou no começo do ano, ainda dá tempo esse ano de você fazer uma. Normalmente as empresas fazem no primeiro dia do ano, ou nos primeiros dias do ano. Aqui na Rede Milionária a gente fez no primeiro dia, dia 2, que foi o primeiro dia útil do ano, para a gente fazer um pontapé para nossa equipe de vendas. E foi muito massa. Você gostou? Adorei. É falsão, né? A gente tá gravando em dezembro. Mas é falsão, né? Como é que pode ser falso assim, gente? Não, mas é que ele sabe que vai ser legal, né? Mas lá no futuro, a gente vai ter feito. Adorei. A gente vai fazer, é porque esse podcast é no ar em janeiro. E a gente fez essa gravação em dezembro. Mas vai ter, dia 2 de janeiro. Vamos alinhar. Agora, se você quer saber como foi, volta lá no nosso Instagram, que vai estar lá no nosso Instagram, beleza? Então, é muito importante já começar o ano com essa energia e colocar na programação, no planejamento desse ano, esses momentos. Por quê? Porque tudo trata de pessoas no varejo, né? Tudo é sobre pessoas, tudo é sobre como está seu time. Se teu time está alinhado, se teu time está energizado, se teu time está animado, se teu time está com brilho no olho, o cliente vai sentir isso. O cliente vai sentir essa energia vai movimentar tuas lojas e a gente sabe, né? Movimento atrai movimento, positividade atrai positividade. Clientes amam lugares de pessoas mais animadas, mais felizes, mais bem treinadas, mais bem preparadas. Sexto passo é a gente ter dentro desse planejamento o que a gente vai fazer para reativar clientes da base. Nossa base de clientes, ela é uma mina de ouro. Por quê? Porque se você pensar que cada cliente que passou pela nossa base vai precisar dos nossos produtos de novo, e de novo, e de novo, ou mesmo que não precise com tanta frequência, a depender do tempo de uso do produto, se cada pessoa ao redor dele, 5 pessoas que estão próximas, e 5 pessoas é pouco, né? 5 pessoas próximas precisarem ao longo do ano, esse cliente poderia estar indicando a gente, esse cliente poderia estar, de fato, trazendo novos clientes. Só que assim, tem que pensar o seguinte, a venda é uma etapa de um relacionamento humano. A venda é uma etapa de um relacionamento humano. Se eu não estou me relacionando com o cliente, se eu não estou reativando o cliente, se eu não estou relembrando que eu existo, se eu não estou enviando frequentemente algum tipo de oferta especial, se eu não estou convidando esse cliente para um café da manhã na loja, se eu não estou convidando esse cliente para um programa de cashback, ou seja, se eu não estou me relacionando com esse cliente vai para a concorrência. Por quê? Porque muitas vezes ele simplesmente esquece que ele comprou, ele esquece que ele já esteve conosco, a gente sai da rota dele, né, da logística dele, ele passa a ter outras rotinas e ele nos abandona. Agora vamos combinar? Cliente abandona a loja que abandonou ele primeiro. Cliente abandona a loja que abandonou o cliente primeiro. E o mais difícil já foi feito, né? Que é o custo de aquisição do cliente, você já teve ele. Bingo. Então aí você tem que só se preocupar em manter esse relacionamento, né? Trazer ele de volta. Exato, quer dizer, eu já paguei, eu já tive um custo para trazer esse cliente para a base. Lá atrás eu fiz uma promoção, eu dei um desconto, eu fiz todo um esforço, toda uma propaganda para trazer esse cliente. Esse cliente comprou. E aí eu abandono ele? E aí eu não faço uma comunicação com ele, eu não convido ele para um evento, eu não mando mimo para ele, não faz sentido nenhum. Então, precisa estar nesse planejamento lá o dia. Porque assim, todo mundo sabe que tem que fazer pós-venda. Não é uma novidade. Mas por que tanta loja não faz? Porque tem que cravar lá no calendário, no planejamento, quando a gente vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Quantas vezes por mês a gente vai fazer campanhas de reativação? Quantas vezes por mês a gente vai fazer eventos de relacionamento com o cliente? Ou seja, isso tem que estar lá. É o foco, né? Data e horário para acontecer. Bingo. E até responsável, né? Se possível, porque daí aquele nosso plano já vai ter os seus responsáveis por cada tipo de ação. Mas percebe que reativar clientes está absolutamente conectado com relacionamento. E relacionamento, como você bem lembrou, é a ferramenta mais barata de vendas. Por quê? Porque a gente já teve o custo de aquisição desse cliente. Então, pensando que esse cliente vai precisar do meu produto por muito tempo, quem sabe até o último dia de vida dele, pensando que todas as pessoas ao redor desse cliente vão precisar dos nossos produtos, tem uma oportunidade de ouro. Por isso que a gente fala que o cadastro, né, que o banco de dados ali do cliente é uma mina de ouro.
porque se a gente olha para as possibilidades que estão ali e que a gente precisa explorar ao longo do ano, caramba, é absurdo o que a gente deixa na mesa, o dinheiro que fica na mesa em toda a rede de loja. E o que eu já vi até que, na verdade, a gente tem um funil de vendas, né, onde seu cliente está aqui embaixo, e ele pode virar uma ampulheta, onde o seu cliente começa por indicação, trazer mais gente, inclusive dá para premiar o cliente por isso, fazer alguma ação de marketing de indicação. Isso também já é assunto para outro podcast. Boa. E aí, outra coisa que você me lembrou aqui, que é aquele cliente que não comprou, mas orçou. Porque se eu tenho os dados e as informações, né, pensando em funil de vendas, tem muito cliente que vem para a tua loja, tem muito cliente que chama no WhatsApp e que a conversa fica parada ali. O cliente não responde, não fala mais nada, abandona a conversa. Só que assim, se esse cliente chamou, se esse cliente veio até a loja, se esse cliente pediu um orçamento, se esse cliente perguntou, tem a cor azul, tem tamanho 41, tem 220... Caramba, se esse cliente perguntou é porque ele vai comprar em algum momento. Pode ser que não seja o momento da compra ali aquele dia. E aí, se você não tem um cadastro e não tem ações de reativação, não só de clientes antigos, mas de clientes ali, quer dizer, de leads que não foram convertidos ainda, você não faz uma ação massiva sobre esses clientes. Agora, imagina quanto dinheiro que fica parado aí em conversa de WhatsApp dos teus vendedores ou dos telefones das tuas lojas. E aí, Alan, sétimo e último passo, que é o nosso plano de compras. Esse é um assunto também para outro podcast, porque só ele já dá muito pano para manga. Mas o que eu quero deixar aqui como um overview, como uma parte básica disso a gente começa lá com as metas e os objetivos, por quê? Porque todo plano de compras e também todo o formato da compra vai estar conectado com as metas e objetivos e com o calendário de marketing. Já que se eu tenho lá alguns momentos de saldo anual, se eu tenho lá o aniversário da rede de lojas, se eu tenho lá uma promoção especial para a quinzena da mulher, tudo isso vai demandar compras específicas. Assim como as compras vão ser feitas seguindo as suas próprias metas, que é de cobertura, de olho na curva ABC, né, que são os produtos que de fato fazem o faturamento e aqueles que apenas complementam o mix, que a gente tem que ter um controle muito cuidadoso deles para não comprar errado, para não comprar demais, para não errar na cobertura. E ao mesmo tempo eu olho para as tendências, né? Então a compra ela não é uma ciência exata. A compra ela é uma técnica que vai se apurando em cima do acompanhamento da curva ABC, em cima também do calendário das ações de marketing e vendas e também em cima das tendências. Afinal, cada momento a moda influencia as mudanças de comportamento, né? Os hits e também... E as trends. As trends, obrigado, estava buscando essa palavra. As trends são as tendências, elas vão ditar os produtos que vão fazer mais sucesso, né? Então veja que a compra e o planejamento de compras ele é uma combinação. Agora, compras pode te ajudar a faturar o próximo milhão ou pode te ferrar, pode travar o teu fluxo de caixa, né? Quando você compra demais, quando você compra errado. Então, um plano de compras, um planejamento de compras, ele é fundamental e é o sétimo passo aqui, tanto que na Rede Milionária, o quinto pilar da Rede Milionária é o sortimento milionário, onde a gente ensina, onde a gente aprofunda, onde a gente pega para fazer junto um bom plano de compras, que é, sem dúvida nenhuma, uma condição para faturar o próximo milhão. Então, Alan, aqui a gente tem os 7 pilares, os 7 passos simples para a gente ter um plano poderoso, um plano milionário para fazer uma rede de loja faturar o próximo milhão. Fazer recorde de vendas. Fazer recorde de vendas. Bora. E se você tem uma ou mais lojas, deixa eu te fazer um convite especial. Se você tem uma ou mais lojas, fatura mais de 1.200.000 por ano, eu quero te dar de presente um diagnóstico aqui da Rede Milionária. Que é um diagnóstico? É uma sessão estratégica em que os nossos especialistas, os nossos profissionais aqui da Rede Milionárias, que são fantásticos, que são profissionais que entendem de varejo, que são profissionais altamente experientes, vão fazer um diagnóstico, uma leitura do momento da tua rede de lojas e em cima dessa leitura vão te apontar caminhos para você faturar o próximo milhão. Você vai sair dessa reunião, você vai sair desse diagnóstico com muito mais clareza sobre os erros que você está cometendo e que estão te afastando do próximo milhão e também muito mais clareza sobre quais são os primeiros passos que você precisa aplicar, inclusive para ter um planejamento poderoso para 2023 e para você faturar o próximo milhão. Para você agendar um horário,
gratuito, sem compromisso, com os nossos especialistas, tem 2 condições. Primeiro, você faturar mais de 1.200.000 por ano. Segundo, ter loja ou rede de lojas, ou seja, vender produtos físicos, tá? São as 2 condições. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para você clicar, escolher um horário e agendar. E fica de olho, tá? Porque assim, você escolheu, por exemplo, terça 9h15. Terça 9h15 meu time vai te ligar. Então, fica de olho que o teu telefone vai tocar. Se não atender, você perdeu a tua sessão, tá? Então, agenda aqui embaixo, nosso time vai te ligar no horário combinado. E se você está ouvindo no Spotify ou se você está vendo em outra plataforma, que você não está vendo o link aqui embaixo na descrição do vídeo, me chama lá no direct do Instagram, fala, Dino, eu queria minha sessão estratégica, eu queria meu diagnóstico, eu te mando o link. E Elan, gostou de participar aqui do nosso podcast? Gostei da experiência, muito conhecimento. Aprendi bastante. E agora vamos fazer um 2023 estouro. Maravilhoso. Obrigado pela sua participação. Lojista, obrigado por mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Guena, autor do livro A Loja que Vende, criador da metodologia Rede Milionária, empresário varejista, e te espero no próximo podcast Rede Milionária. Até lá!